Muito bem, eu estou ao vivo, porque eu não consigo entrar na live do Bruno. Agora eu acho que vai, hein? Ah, agora eu tô te vendo, cara. E aí? Tudo bem? Agora eu tô vendo e ouvindo tudo certo. Tá bom o áudio? Tá tudo perfeito. Deixa eu ver se eu aumento aqui um pouquinho. Eu tô num lugar perigoso aqui, porque eu me mudei tem pouco tempo. Então, a única parte da minha casa que pode aparecer é essa. Porque o resto é uma bagunça. Se essa câmera girar aqui, a gente vai assustar o pessoal. Tem que ser só assim Aqui, mesmo. aqui você não tem noção das coisas que podem acontecer. Outro dia eu estava dando uma supervisão online. A sorte que eu não estava falando, era outra pessoa, então meu áudio estava mudo. De repente, minha cachorra me entra aqui e voou gato, e voou cachorro, e voou. Olha, foi uma cena. Ué, você tem bicho também? Opa, temos vários. Isso aqui é praticamente um zoológico. Ué, aqui eu te supero em todos os animais possíveis. Nem é esse o Ah, tema não é da live. possível. Mas se a gente começar a falar, eu tenho 6 cachorros, 3 Ganhou. papagaios. Pega aí, né? Eu tenho 3 cachorros e um papagaio, quer dizer, né? Mas Sério só mesmo? Papagaio verdadeiro? papagaio verdadeiro. Inclusive, eu não posso fazer live na sala, porque à noite ele fica na sala, ele vai querer participar, aí não vai dar certo. Nossa, eu tenho também um papagaio verdadeiro, um Lores, que é um Olha papagaio da só, Nova Guiné, lindo. E tenho Mararajuba olha só. também. E tem um monte de bicho, tem um monte de tarântula que eu adoto. Muito bem. Mas eu acho que eu tô até fazendo uma sessão com você. Você vai acabar descobrindo um problema mental em mim, eu acho. Que é isso? É, não, Camila, é, o não, pessoal está dizendo que o seu vídeo está travado. tá? Eu tô te vendo Sim. normal. Destravou, É, Thiago? E agora? e para mim também fica aquela coisinha rodando. Engraçado, pra mim tá totalmente normal. Deixa eu ver se eu tirei do Wi-Fi aqui. Peraí. E agora? Destravou? Tá travado? Tá. Nossa, então deixa eu sair e entrar de novo. Peraí. Então, pessoal, vamos ver se. Não, Bruno saiu, vamos ver se volta direitinho. O meu tá travado? Obrigada. Bom, esperamos que agora dê certo. Senão a gente traz os bichos aqui, a gente faz uma festa. E agora? Se mexe, né? Você tá, para mim, você tá assim. Ainda? Sim. Mas tá me ouvindo? Eu tô ouvindo. Pessoal, Tá todo mundo me ouvindo? ah, Bruno, pelo menos não tem perigo de aparecer a bagunça. É. Tá travado aí? Tá. Caramba, Mas como é que a gente vai deixa fazer? eu ver se eu tô no 4G. Mas olha só, se minha voz tá normal, a gente pode É, falar. a gente pode conversar, né? É, o pessoal. Felipe, tá ouvindo, né? Então, acho que a gente pode falar como se eu fosse uma voz vindo do além. Travou tudo. E agora? Ah lá, agora eu tô vendo. Travou tudo? Não, eu tô te ouvindo igual. E eu tô te vendo normalmente também.
Gente, Então, ó, agora eu tô no Wi-Fi, provavelmente tô, tá com um monte de risquinho aqui, então tá tudo, pra mim tá tudo normal. para mim também tá absolutamente normal. Ó, ouvindo bem. Então, eu acho Então que deve vamos. ter um monte de aluno de medicina e um monte não, né? Porque eu acho que a gente ainda não tá tão famoso. Daqui a pouco a gente vai estar fazendo live com 1 milhão de pessoas. Nossa, hein? Mas o que me despertou Hum, é engraçado porque, enfim, o que me despertou para querer conversar com você, de conhecer o doutor Pacheco, o Luiz Henrique, foi através do Henrique Cal, que você conheceu no curso do uhum, Ítalo, né? uhum, E a partir daí eu também cheguei mais próximo do Ítalo de forma virtual, porque desde que meu filho nasceu, a gente faz o curso Como Educar Seus Filhos, com o Ítalo e com o Nadalim. Então, e através disso abriu muito a minha percepção para a entrevista clínica. hum, E eu lembro que quando eu era pequeno, quando eu era criança, Camila, eu ficava pensando assim, se existiria uma outra cor que não as cores que a gente conhecia. O vermelho, o verde. Eu pensava assim, eu tentava imaginar uma outra cor, eu não conseguia, porque eu ficava, às vezes, um tempão pensando, porra, mas será que existe uma outra cor? Aí eu pensava assim, verde, aí vinha sempre uma cor que eu conhecia. E hoje eu tenho a sensação que a entrevista clínica, ela é mais ou menos isso, quando você não está em contato com ela. Ela é uma cor que ela vai aparecendo para você com o tempo. Porque, sem dúvida alguma, a entrevista clínica é uma entidade que te apresenta uma série de conhecimentos e elementos irreprodutíveis e indizíveis. E aí eu falei para você no privado, eu generalizei uma informação que talvez não seja geral, mas eu tenho a sensação que a medicina, com a medicina baseada em evidência, de tentar provar tudo, e tentar tomar conduta baseada em tudo que é comprovado, ela consegue diminuir essa importância. Porque, obviamente, você não vai provar tudo o que acontece numa entrevista clínica, e muito menos tomar decisões pautadas em provas científicas. E eu queria te perguntar isso, como é que você que eu vejo pelos seus stories, aquelas bolinhas do Instagram que ficam na bio, eu não sei o nome daquilo. Você clica, tem umas bolas que ficam embaixo ah, da. highlights. Isso, os highlights, que você fala muito disso, da experiência concreta, até os conselhos que você dá, não são conselhos abstratos. Você tenta, de alguma maneira, puxar isso de uma forma inteligível. Então, o que é a entrevista clínica? Eu acho que é isso que eu queria ouvir. E agora eu vou deixar só você falar, não vou falar mais nada. Ah, tá certo. Sabe o que você foi falando agora? Eu me lembrei de uma vez que eu tinha um problema de otite crônica, que sempre vinha, aí eu não resolvia, aí eu me lembro que minha avó falou assim, vai no meu médico. Meu médico, ele era um senhor, doutor, professor, não me lembro da onde. Eu me lembro que ele cheirou o meu ouvido e falou, você está com colesteatoma. Inclusive, eu tive que fazer a cirurgia de emergência logo em seguida. Ele cheirou o meu ouvido. Medicina baseada em evidências. Em olfato, né? Né? E eu me lembro que uma das minhas reclamações é que eu sentia o cheiro da infecção. Né? E eu falava, isso aqui não está normal, mas é que já tinha bastante tempo com esse tipo de problema. E isso, conforme você foi falando, eu me lembrei desse fato, né? Que culhão que uma pessoa. E que conhecimento, né? Que longevidade de encontro humano mais técnica que esse profissional tinha para poder tomar decisões, lógico, de tomografia, então, não me lembro mais o que, mas enfim, né? Que ele teve para poder chegar a essa conclusão com muita serenidade e certeza, né? Né? Uhum. Quer dizer, ai, que estranho falar assim, olha pra você. Não fala que Pois é, mas olha, eu não tô aparecendo ainda, eu tô me vendo aqui. você tá assim, ó. Não sei se para as pessoas também, mas enfim. E é engraçado, né, que enquanto psicóloga, né, e aí a gente está falando também da sua entrevista clínica, a gente
a gente tem um encontro e você diz muito para mim através das suas respostas, né, das suas expressões. E o psicólogo fica exatamente na posição que eu tô, né? Bem feito para você também agora. Não, bem senhor, feito. muito pelo contrário. Você imagina, eu, quem me conhece sabe que eu sou super expressiva, né? Eu sou aquela pessoa que quando o paciente fala alguma coisa, eu não consigo fazer cara de paisagem. Às vezes falta um como assim? É impossível. Mas, enfim, então, o que a entrevista clínica baseada em evidência, na verdade, a gente tem uma sociedade toda baseada em evidência, né? Tudo nosso precisa ser provado, né? Enquanto isso, a gente acaba deixando muitos aspectos de lado. Conforme a gente, eu acho que conversou no privado, né? Eu acho que uma das coisas que tem muita importância, e o que você está dizendo que eu falo muito nos meus stories, nas minhas respostas, tem a ver com a presença, né, Bruno? Estar presente diante de outro humano. E a presença, como você talvez tenha ouvido na live que eu fiz com o Dr. Pacheco, né, a presença do psicólogo diante de um outro, né, daquele que está diante de nós, pressupõe a gente precisa ter uma postura de interrogação diante daquele que está diante de nós, porque a gente não pode chegar, a gente tem que chegar munido da nossa técnica, mas não achar que a técnica vai dar conta de tudo, porque senão é aquela coisa, né? Para quem tem martelo tudo é prego. Mas ao contrário disso, a gente conseguir olhar para o outro e ter a capacidade, primeiro, de entender que ali é um outro ser humano. O ser humano tem uma forma que, ou seja, tem uma potencialidade que a gente jamais vai abarcar, né? Se fosse um cachorro, se fosse um objeto, é muito mais fácil da gente entender a totalidade daquilo que está na nossa frente. Mas ser humano é impossível. E na medida em que a gente consegue estar diante de outro com essa ideia, que é uma certeza de que aquilo é preciso ter um ponto de interrogação, porque nem sempre aquilo que a gente vê é tudo aquilo que há, né? Pelo contrário, a postura do psicólogo é de uma total atenção, né? É necessário você ter atenção. E aí, outra coisa que você provavelmente deve ter ouvido, né? Que a gente fala, né, da nossa presença amorosa, porque ele fala que a gente precisa amar o ser humano, do contrário, a gente não consegue ser eficaz enquanto presença. E, bem ou mal, o estado de atenção é uma forma de amor, né? Amar, do meu ponto de vista, é também um estado de escuta, um estado de atenção. Então, a gente está presente ali diante do outro, com atenção, de fato, a gente consegue adquirir muito mais informação do que, no caso da entrevista, meramente as respostas que ele vai nos dar. Mesmo porque você sabe mais isso que eu, nem sempre aquele que está diante da gente é capaz de verbalizar muito bem o que está se passando, né? Sim. Muitas vezes, eu acredito que, né, na medicina, principalmente, na hora que ele vai descrever ali o sintoma da especialidade que está sendo atendida, de repente ele não se expressa de uma forma que vocês consigam chegar a um diagnóstico, enfim, aquilo que vocês estão buscando com uma especificidade que talvez seja aquilo que para vocês os levem para um lado ou para um outro na conduta. No nosso caso, a gente tem um pouquinho de mais tempo para lidar com o que está acontecendo. Tanto na questão de diagnóstico, na questão de tratamento. Mas nem sempre ele consegue verbalizar exatamente o que está se passando. Mas tem isso que você falou, tem uma frase do Nicolas Cage, né, aquele ator, que ele fala, ele diz o seguinte, que ele foi em um médico e o médico pediu um raio-x para ele e nem percebeu que ele tinha 8 costelas a mais e o sangue verde, né? Então, eu achei essa frase muito interessante, pelo seguinte, para complementar o que você falou. Porque, primeiro, é óbvio que ele não tem 8 costelas a mais e muito menos o sangue verde. Mas nessa
caso ele tivesse, o médico não teve o cuidado de prestar atenção nisso. E outra coisa, ele também não coloca na frase o fato da resolução do problema dele, porque ele não fala, mas ele pediu raio-x e acertou o que eu tinha. Ele não coloca isso, ele simplesmente, o ponto da frase o cara nem encostou em mim. Então, é o que você falou, a presença humana, e aí entra em todo aquele, eu acho que o Ítalo, enfim, todas essas pessoas que estão vindo junto com ele, com o Olavo, eles também vêm da produção científica de alguns filósofos que a gente não teria acesso, talvez, se não fossem eles, como o Louis Lavelle, que fala da presença total, né, daquela coisa de que toda mineralogia está nos minerais. Então, eu até brinco com os alunos, eu falo que em um paciente espirrando tem mais informação do que em uma tese de doutorado sobre pneumonia, entendeu? Mas aí, puxando essa linha, se a relação entre os seres humanos ela é dada pela presença de duas pessoas, é impossível não ter o toque. Pelo menos, talvez para a gente aqui, né? Eu acho que o latino é mais assim, mas é impossível não ter o toque. Então, o aluno de medicina, Camila, ele fica muito preocupado no que o toque vai encontrar. Eu não sei se eu apertar e não sentir lá o caroço, se eu palpar e não sentir... Ele não entende que esse ritual, que esse toque, ele por si só, ele já cria uma ligação que vai oferecer muito mais elementos do que talvez o caroço que ele encontra, né? E como é que a psicologia cria esse elo? Como é que é o toque da psicologia, já que vocês não encostam no paciente? Como é que isso se faz? Faz sentido o que eu falei para a psicologia? Sim. Não, com certeza, né? Como é que a gente faz para criar o vínculo ali, né? E aí é de fato o que eu falei, né? A questão da presença, a atenção e aquela coisa da contemplação amorosa, né? Você dá uma suspensão assim, mas ao mesmo tempo você está presente. E eu acho que, assim como eu estou inferindo, mas eu acredito que sim. Assim como eu sempre falo, né? O psicólogo é um cara que pode ter tido vários motivos para ter ingressado na faculdade de psicologia. A gente até brinca, né? Ele foi lá para resolver os seus próprios problemas, né? Uhum. Não duvido, pode ter sido por isso, sim. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre pensei nisso, a gente tem que tirar o chapéu, modo de dizer, porque é uma pessoa que tem o ímpeto de ajudar o outro e gosta de ser humano, né? Eu imagino que os médicos tenham também né? Essa premissa, né? Essa premissa de uma forma ou de outra, embora as motivações a gente pode ter várias outras, né? E pensando nisso, eu acho que esse vínculo muito se dá na psicologia pela escuta, né? Tanto que se o paciente vai e não se sente ouvido, ele fala, o que eu estou fazendo aqui? Ele vai lá muito porque tem uma pessoa do outro lado, e aí com o médico é a mesma coisa. O que a gente não vê, eu acho que nesse momento, a gente acaba não vendo muito, até pelo formato que se dão as consultas, muitas vezes, né? Até pela questão de tempo, a questão enfim, de estrutura, de dinheiro, enfim. Né? Ele chega para a gente com uma queixa. É uma pessoa que vem fragilizada com uma queixa. E depois a gente vai descobrir a demanda real ali. E a primeira coisa que a gente faz é acolher. Né? A gente está ali, vem aqui, eu estou aqui para te acolher. Eu não estou aqui sentado no pedestal da sabedoria e eu sei da sua vida. Inclusive, a nossa premissa é justamente essa. Eu tenho que me tirar do lugar. Eu sei tudo sobre você. É uma pessoa ali na minha frente. Eu não sei tudo sobre ela. Por mais que eu tenha bastante técnica, por mais que eu entenda de ser humano, por mais que eu tenha estudado, eu tenho que sair da soberba de achar que eu sei tudo acerca daquele cara que está ali na minha frente. Não sei, nunca vou saber. Sim. Mas eu estou junto com ele ali para ajudá-lo a achar o caminho de... Né? Enfim, e esse do junto que você falou é interessante, porque eu tenho 15 anos de formado, quase, 14. E há alguns meses eu tinha uma paciente internada com quase 90 anos e ela sabia que ela estava morrendo, eu sabia, todo mundo em volta, todo mundo sabia.
E Camila, quando eu cheguei no quarto de manhã, no dia que ela morreu, para mim foi a maior lição de vida real que eu tive. Ela abriu a camisola, assim, para eu auscultá-la. Olha só que interessante. Naquela hora, ela não esperava que o meu estetoscópio descobrisse algo ou escutasse qualquer som que fosse mudar a conduta em nada. Mas o que ela fez ali? Ela abriu a camisola dela para eu escutar e eu escutando, o recado que foi dado foi: eu estou com você, mesmo que você morra, entendeu? E ela estava dizendo assim: eu vou morrer, mas eu também estou aqui. Então isso que você falou, a gente é um amparo, a gente não é um juiz, né? Então o paciente ele tem um vínculo com você. É engraçado isso, porque eu achava na faculdade que eu teria que ter uma solução mágica para resolver todos os problemas. E depois eu vi que o paciente pode estar na merda total, morrendo, mas às vezes o médico está ali do lado e aquilo ali de alguma maneira facilita o processo. E eu acho que o médico, eu falo profissional de saúde, né? Então, eu acho que a gente tem que se voltar para ser um amparo, né? E a soberba, eu acho que ela nos coloca de frente para a morte, como se o médico, ou, enfim, como se a gente lutasse contra esse processo da morte. Não é isso. Então, isso que você falou é interessante, do amparo, do ouvir. E tem um trabalho americano que mostra que um médico americano interrompe o paciente nos primeiros 17 segundos da consulta. Ah, tem a ver com a cultura deles também, né? Pois é, pois é. Você tem uma sociedade americana, né, que vai, em geral, sexta camada, eu diria, na descrição das camadas da personalidade do Olavo. A gente está na 4, né? Então. Em geral, a gente está na 4. Então. Não, sim, mas eles estão se dando uma. Estão voltando. Entendi. Mas, né, que é uma coisa mais da utilidade, né, de ter objetiva. Então, o americano vai lá e quer resolver o problema, né? Está sendo pago para isso, ele vai e quer resolver o problema. Então, tanto que as interações com americanos, em geral, são mais objetivas, né? Sim. Tchau, bye. Desliga o telefone. Mas isso que você está falando, principalmente, né, da questão da morte, né? Médicos são seres humanos e seres humanos, em geral, têm certa dificuldade em lidar com a morte, né? É necessário um certo desenvolvimento da personalidade para que você tenha um posicionamento frente à morte mais maduro e que te permita, inclusive, se sentir, vamos dizer assim, confortável diante da própria, né? E diante de alguém ali na iminência da morte, né? Mas isso que você falou, né? Porque assim, você tem aí os alunos, você tem os médicos passando aí por toda, enfim, pela vida, né? E aí, como você falou, a gente em geral está na 4ª camada, né? Ou seja, é uma cultura que pensa muito, é uma sociedade que pensa muito no próprio umbigo ainda, muito precisando de ter os seus afetos contornados, ser validada pelo outro. Então, eu sou bom, as pessoas me acham bom, então eu preciso que, sei lá, o meu supervisor, o meu chefe... As pessoas não gostam de mim, né? Então, os familiares gostam de mim, digam que eu sou bom, então eu preciso resolver o problema, né? Então, é muito necessário. Isso é diferente de uma outra pessoa um pouco mais avançada aí no desenvolvimento da personalidade sob essa ótica, como, por exemplo, na 7ª camada, que estaria ali ciente do seu papel social, e aí, de repente, talvez ele ainda não tenha uma convivência com a questão da morte mais desenvolvida, mais evoluída, mas ele está ali ciente do seu papel social, né? Eu sou médico, eu estou aqui, é meu papel estar acompanhando essa pessoa nesse momento dessa vida. Quer dizer, ele não está ali por uma motivação como você mencionou ali dos americanos que já cortam todo mundo, porque a motivação deles já é mais objetiva, mais útil, né? Estou fazendo meu trabalho e me paga aí que está tudo resolvido. E também não está ali evitando esse desconforto da morte porque é alguém que não consegue lidar com ela, não. Então, no mínimo, eu acho que, né, enquanto profissionais da saúde, a gente
Bom, o psicólogo precisa subir um pouquinho mais, porque senão vai ficar mais difícil de ajudar os outros. Mas, no mínimo, essa camada, é que nem eu brinco. Eu falo assim, ó, se vier alguém de camadas muito avançadas, eu vou ter que mandar para outros, porque eu não estou. Mas até a oitava, assim, sétima, a gente já dá conta. Pois é. Mas, então, ele, no mínimo, estando ciente do seu papel social ali, já dá uma boa ajuda, né? Ele vai estar ali com essa noção de um outro ser humano aqui, eu vou cumprir o meu papel até o fim, estando do lado dela. É que a hora que você é tocado, a partir desse posicionamento, dessa forma, como você acabou de relatar dessa senhora, pela morte, você já dá uma subidinha ali de nível, você começa a entender um pouco mais a transcendência da coisa. E você... Não, pode completar, desculpa. Não, eu acho que a gente está falando assim, para pessoas que tem muita coisa em jogo, sabe? E eu preciso me formar, eu preciso me tornar um bom médico, eu preciso ser bom no que eu faço, eu preciso resolver problemas, né? E muitas vezes a gente se esquece do fundamental, né? E bem ou mal, essa situação que a gente está vivendo pode até nos ajudar a tornar isso, né? É uma oportunidade que se tem na nossa área de trabalho, né? Trabalhando com saúde, com as pessoas que confiam a sua vida a gente, porque o problema da pessoa está com resfriado. Hoje em dia, resfriado é problemão, né? A pessoa está com seja lá o que for, mas o problema dela é o maior do mundo na cabeça dela. Mas sim, claro. Ela está confiando isso a nós, então a gente está num momento, num local, né, privilegiado na vida dessas pessoas. De fato, servir, de fato, olhar no olho, de fato, enxergar o outro que está ali. E quando o cara vai no médico, Bruno, na boa, ele tá... É que nem quando ele vai no psicólogo, mas acho que é ainda mais, porque quando pega no físico, ainda mais forona. Quando pega no físico... Quando verdade, é verdade. A pessoa fica fragilizada e ela vai lá para alguém... o cara vai cuidar de... Né? Não, isso que você falou é fantástico. E aí o cara vai lá... Tira o raio-x, não percebe que tem 8 costelas de sangue verde. Ele fala, tá cuidando de quem, né? E é interessante porque eu adoro o livro antigo de semiologia. Eu até tenho um negócio no Instagram de semiologia retrô, não sei se chegou a ver, que são vídeos de manobras semiológicas que a gente fazia há 100 anos. E esses livros, eles são muito mais interessantes porque eles são escritos em primeira pessoa. O cara que escreve ali, tem um livro que ele fala, olha... Tem especial cuidado com o homem de meia idade. Esse cara é o cara mais frágil. Entendeu? Então, esse cara ele não vai aceitar até a dor, o problema dele vai ser o maior do mundo. Então, isso é extremamente interessante, você falou. E você falou outra coisa interessante que eu achei, que se você pegar, por exemplo, a elevação de camada do Olavo, e você pegar o Jordan Peterson, que eu também sei que você é fã dele, porque tem alguns posts seus que você... Você fuçou lá, né? Não, eu vou sair para ver. Não, é porque tem alguns posts seus que eu vejo que tem uma influência desse cara que é o que o próprio Olavo fala. Apesar dele ter uma origem absolutamente diferente do Jordan Peterson, né? Um vem ali de meio que do niilismo, o outro vem do cristianismo, sei lá o quê. Eles chegaram a conclusões próximas. E o Jordan Peterson, no livro dele, aquele livro que é engraçadíssimo, porque ele tem um nome de autoajuda, que é o 12 Regras da Vida, e que você pega o livro e você acha assim, deve ser uma autoajuda, vai ter ali uma fórmula mágica para você ser feliz, e ele vem e te coloca coisas extremamente profundas, e às vezes eu estou lendo o livro e falo, porra, será que esse recado foi para mim, foi para minha esposa? Eu fico até meio envergonhado ali de estar lendo, mas tem uma regra lá que eu não lembro qual, que ele fala o seguinte, que a melhor ou a única maneira de você ajudar alguém é você subir o sarrafo seu. Então, ou seja, quer ajudar alguém, faça sucesso. De certa forma, é isso que você está dizendo. E depois eu quero te perguntar, como é que você faz, já que a terapia, a atenção, ela depende da personalidade do psicólogo ali, do médico também. Como é que é isso para você? E como é que você faz para você subir o sarrafo de você? Porque quando você puxa esse sarrafo para cima, automaticamente você puxa o sarrafo da sua entrevista clínica, da sua consulta, né? Ficou claro? Eu falei demais aqui.
Imagina, não, ficou claro. Eu gosto do livro do Jordan Peterson, que ele já começa falando de crustáceos, ou seja, nada a ver com aquela ideia de. Aquela lagosta tem neurônio grande, então dá para estudar, né? E tá aqui há 200 milhões de anos, muito mais que dinossauro. Não, eu sempre eu adoro o Jordan Peterson, eu acho ele muito lúcido. E é um cara que aí tá tentando levar o próprio sarrafo, né? Porque tudo que ele passou, tá passando, ele está passando e se expondo de forma verdadeira. Não, você tem razão. Para mim, a questão da personalidade, eu devo muito, e eu não deixo de pôr isso na mesa, eu devo muito ao Ítalo, sabe? Foi um cara que foi um divisor de águas na minha vida, inclusive um momento que foi difícil para mim. Hoje faz 1 ano que minha mãe faleceu. Nossa! E aí hoje mesmo? Na data de hoje? Hoje, dia 16 Nossa. de março. E assim, né? E aí eu aproveitar o momento para dizer, ter conhecido o Ítalo logo um pouco antes, porque foi no final de 2018 que eu conheci e tive contato com ele. 1 mês antes eu tinha feito o curso dele, o presencial, e inclusive por conta, né, desse. Foi uma coisa muito rápida. De repente é como se você tem um insight, faz e a coisa encaixa e. Bom, por conta disso, então assim, eu estou expressando aqui realmente minha gratidão. Eu pude ser quem eu tinha que ser naquele momento difícil ali, porque foi uma coisa súbita, não foi nada esperado, né? Para mim, para minha família e para todos os envolvidos. Então, respondendo a sua pergunta, como eu faço em relação à questão da personalidade para poder ser uma presença. O Ítalo, eu me lembro dessa frase, assim, ele fala que a terapia é o terapeuta. E isso você leva não só para o consultório de psicoterapia, né? Mas para a vida, nos relacionamentos. Olha quem se mexeu. Você voltou, veio? Não põe o dedo no nariz, tá? Porque agora dá para ver. Tá. Não, assim pode. Tá. Assim tava? Tava assim. Sim, então tá, vamos lá. O pensador, tava de rodando. E aí, então, ele fala, né, a terapia é o terapeuta, ou seja, a personalidade do terapeuta vai fazer toda essa vai ser aquilo que vai, de fato, trazer o outro para cima. E nos relacionamentos também, né? Relacionamento professor, aluno, marido, mulher, amigos, pai, filho, tudo. E daí, então, a necessidade da gente trabalhar na nossa personalidade, né? Tentar sair. E aí seria isso o quê? Né? Seria você amadurecer, de fato. Pensando que, aquilo que a gente comentou, né? A nossa população, a maioria, está no que a gente chama de a quarta camada, ou seja, tem toda essa necessidade afetiva de contorno dos afetos, de autoafirmação, né? Voltada para o próprio umbigo, então assim, tem que sair daí. Porque se você pensa um cara, um adulto, com necessidades infantis de autoafirmação, de autovalidação, né? De que ter seus afetos contornados, como é que essa pessoa vai ser minimamente eficaz no ambiente de trabalho? É igual um cachorro, cara. Você sabe, né, que na verdade o cachorro... Não, o cachorro, ele mantém características de um lobo filhote. Isso é verdade. Eu tenho um cachorro aqui que é o pastor do Cáucaso, que ele vem lá da Geórgia. Eu queria essa raça porque ela perde essa característica. O cachorro, depois que ele vem ele é selecionado para ele manter as características de um filhote. Você tem lá um adulto de cachorro na sua casa. Toda essa articulação corporal dele é de um cachorro filhote. É igual um homem adulto hoje, que ele mantém as características de um ser humano filhote, né? De certa forma, ele chega na adolescência e mantém aquilo. E aí ele usa como métrica para a vida dele de adulta a métrica de um ser humano filhote. Isso dá uma confusão, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Adolescência de 30, 40, 50 anos. Isso, exatamente. Tá assim.
Isso aí dá uma baita confusão. E, inclusive, a sua eficácia, enquanto de forma objetiva, comprometida, e daquilo que a gente está falando, né, Claro, de ir ao encontro do outro, fica mais comprometida ainda. Então, assim, é claro, importante a exatamente. gente, de fato, buscar amadurecer, né? Primeira coisa. Outra coisa que ajuda muito e que vai, inclusive, ajudar no amadurecimento é você ser bom naquilo que você faz, Uhum. né? É aquela coisa. Vai trabalhar de seja lá o que for, a técnica você tem que dominar, é o mínimo, é o mínimo, é o mínimo. Você tem que ser bom no que você faz. Porque senão você vai ter todo o problema de autoestima, de necessidade Uhum. de validação, coisa, vai tudo virar E tona. você acha que isso pode ser igual o que o Olavo fala assim, de repente você pode sair da quarta camada, enfim, sendo bom, sei lá, toca violão. Aprende a tocar aquela porcaria ali que você vai ser bom naquilo e aquilo já te joga para cima. Você acha que hoje em dia o esporte tem esse papel de elevação de camada, por exemplo? De repente um Que tipo de adolescente, esporte? esporte competitivo, vamos supor um jiu-jitsu da Ah, vida. O menino entra. competitivo. Competitivo, Exatamente. sim. Sim, Competitivo. sim. Não é esporte framboesa, não. É esporte competitivo. Aquele do menino, sei Sim, lá, tudo bem. entrar. E em relação à evolução de personalidade, porque na minha cabeça eu tive muita dúvida disso. Por exemplo, eu como médico, será que eu, sendo, sei lá, um bom lutador de jiu-jitsu, isso vai me jogar para cima, vai me ajudar na medicina, ou eu teria que focar na medicina, entendeu? Dá pra transitar nesses lados? Você acha? O que você buscar ser bom em alguma coisa, e aí no caso de seja na medicina ou no jiu-jitsu de competição, vamos dizer assim, demanda determinadas qualidades suas que vão fazer com que você saia da quarta camada. Você vai estar com sono, vai querer ficar gostosinho, você tem que treinar. É, Tem essa. não Você tem vai ter jeito, que obedecer regras ali. Você vai ser obrigado a entrar dentro de uma estrutura ali que te força a sair do próprio umbigo. Além de tudo, Uhum. tu vai tomar porrada. É, No pois é. jiu-jitsu, né? Vai tomar porrada, vai descobrir que não quebra, né? Descobrir que vai descobrir aí você vai É, descobrir, inclusive, sua força não muda na hora que. É que o jiu-jitsu não é porrada em si, né? É um jogo de xadrez no chão, com muito suor. Não sei como vocês conseguem. Já tive minha fase, também brinquei de jiu-jitsu uma época, mas bem framboesa, entendi. há muitos anos. Mas assim, você vai descobrir que você tem força ali, força objetiva no mundo, né? Eu sou capaz de desacordar um cara. Aham. Isso tudo é uma forma de, inclusive, você passar a transitar pela quinta camada e chegar na sexta, que é a você é quando você tem uma força útil no mundo e você tem uma resposta objetiva do mundo por isso, tá? Você é um cara que compete numa modalidade esportiva e vai ter o reconhecimento, quer seja, se você for um profissional, você vai ser pago por isso. Então, de fato, ajuda. Né? Você vai saindo daquele lugar infantil de que eu estou aqui na busca pelo prazer ou na evitação do desprazer. Porque, assim, Eu tô. estudar para. Aham. Não, Não, estudar eu tô. para. Oi, você tá aí? Não, pode falar. Não, eu tô rindo aqui, só um parênteses, que eu tenho um filho de 5 e uma menina de 3. E o meu filho estava chorando um dia chamando a mãe, a Juliana, que está aqui do lado. E aí a menina chegou para mim e falou para ela assim: Ô, mamãe, pode ir lá, vai lá ficar com ele que eu fico aqui. Eu falei: essa menina tá pulando de camada. Essa menina vai dar problema. Ela tá apressando esse processo. Mas eu te interrompi, você está falando de. Eu estava falando que você estudar para se tornar melhor tecnicamente também requer certo esforço, certo? Né? Sair ali daquele comodismo. Agora você tem que ver o motivo pelo qual você está fazendo isso só, né? Mas normalmente eu tendo a crer que tendo motivos objetivos, dá para você sair de uma quarta camada. Agora, você está querendo elevar, né? E aí vem sair da sexta, né? Ir para uma sétima, tá? Quer dizer, começar a pensar em questões além, mesmo porque
eu acho que na nossa área, né, na área da saúde, eu acho que aí mais na sua que na minha, estar diante da morte é algo que, a partir do momento que você está ali presente como uma função social, se eu sou médico, isso aqui é quem eu sou, além de ser esposo, ser pai, ser filho, assim, né, eu busco cumprir os meus papéis sociais de uma forma quem eu sou. Isso não é algo que é um fardo para mim, mas é como eu exerço, enfim, quem eu sou mesmo. Assim, a hora que você está fazendo isso, você de fato se depara com a morte, como você disse, né? Você relatou, por exemplo, também. Quer dizer, você se deixar impactar por isso e buscar estar presente, não tem como, né? E se deixar deslumbrar, vamos dizer assim, pela realidade de um outro na sua frente, assim, se abrir para isso, sabe? É que nenhum é o que de fato te ajuda a se elevar. E aquilo que você falou no começo, você provavelmente viu, você viu nos stories, nas respostas, estar presente no mundo, né? Um dos primeiros exercícios que eu faço para as pessoas que chegam com ansiedade, né, que chegam ali, você vê que está bem, com muita ansiedade, medo, questão assim, também está, né, como a maioria das pessoas na quarta camada, bom, vamos tratar de se inserir na realidade. A gente começa observando a natureza. Buscar tentar se encantar com a natureza. A beleza, porque a beleza é sinal de ordem. A gente vai botar claro. ordem. A beleza e a natureza tem a medida certa. A natureza tem a medida certa, né? Eu tenho aquele highlight fauna e flora lá por isso. Exatamente por isso. Eu só boto foto de bicho e de planta. Porque a natureza ela tem a medida certa da ordem, da beleza. Ela é a expressão concreta da beleza, né? Do certo, vamos dizer assim. Justo. Exatamente. E aí, você fazendo isso, você começa a internalizar uma noção de permanência, porque uma das coisas que eu peço para as pessoas tentarem se inserir nos ciclos da natureza, buscar observar nascer do sol, pôr do sol, e aí também você já aproveita e acaba se deparando com a beleza e podendo se encantar com ela, tentar observar a mudança das estações, tentar observar uma planta nascendo, crescendo. Isso traz estabilidade, porque você percebe que não importa o que aconteça, o sol nasce amanhã. Quer dizer, se não nascer, ferrou, aí não precisa fazer terapia. Um dia vai não. Esquece. Esquece. Mas até então... Mas tudo indica que vai nascer. Não importa o que aconteça, o sol nasce amanhã, as flores continuam, né, brotando, certo? Um dia vi uma foto depois daquele horror lá da Austrália, as plantinhas brotando naquelas árvores queimadas. Né? Você continua sendo presenteado com aquela beleza dia a dia, por pior que você seja. Né? Por mais que você tenha feito errado, por mais que você de repente esteja doente, existe uma força que nos sustenta no matter what, né? Não importa. E aí você começa a ter um pouquinho mais de possibilidade de, né, enfim, se acalmar, a questão da ansiedade, e aí, assim, se abrir, no caso, para o belo, e aí se permitir se espantar, se deixar se admirar. E aí, a mesma coisa, isso num nível que eu estou falando em termos de desenvolvimento da personalidade, lá no começo, você ainda está ansioso, necessitando de ter seus afetos contornados. Uma das formas é quando você começa a perceber, que nem o Ítalo fala, quando você consegue dizer a árvore você consegue sair da quarta camada. Né? Você começa a perceber que tem essa força que te sustenta, quer dizer, aquele amor que você está buscando ali na Vale das Coisas, de repente você percebe que já está dado. E você sabe que eu sou do Rio, eu sou carioca, eu fiz residência de clínica médica na UFRJ. E eu fiquei amigo do Henrique, que é amigo do Ítalo, né? E na época lá, eles são mais novos que eu um pouquinho. E eu fiquei 8 anos trabalhando no Rio como médico. E depois que meu filho nasceu, eu falei, eu não vou ficar mais aqui no Rio de Janeiro, eu vou morar no mato. Eu moro numa chácara, no meio do mato. E eu moro em Ubá. Eu moro numa cidade chamada Ubá, no interior de Minas. E aconteceu tudo o que você falou,
100% do que você falou, eu já venho vendo na prática, porque eu atendo aqui uma população rural. Eu tenho pacientes aqui que hoje têm 70 e 80 anos, que eles vão acabar, porque o neto desse paciente, o filho, já tem telefone, já tem internet. E tem umas características desse pessoal. Esses homens que estão com 70, 80, 90 anos, e que eles estão acostumados com o ciclo da vida. Então, assim, o feijão nasce na quarta chuva, nasce na Natal, o sol dorme quando o sol desce, acorda, tudo deles é cíclico e baseado na medida da natureza. Esses caras não tomam remédio para dormir, eles não sabem o que é isso, esses caras dormem. E outra coisa, eles dormem sem preocupação, Camila. Por quê? Aí é a minha conclusão. Esses caras que eles giram com a natureza, eles não precisam ficar pensando, porque eles já sabem como é que o mundo concreto se apresenta. Ou seja, eles sabem que ele vai acordar no dia seguinte e o mundo vai falar para eles o que é. Ele não precisa ficar, mas se eu falar com fulano que não sei o que, fulano vai pensar aquilo. Mas se eu fizer isso, fulano vai deixar de gostar de mim. Não tem isso. E para fechar, há uns 2 anos eu estava com um paciente com câncer metastático. Eu falei, olha, você está com um problema, tal. Ele, o que é? Eu falei, é um problema grave. Aí ele falou, é aquela coisa ruim? Eu falei, cara. Ele falou, eu quero ir para casa. Aí eu perguntei para ele assim, mas você não quer fazer um tratamento? Ele, não quero não. E a filha chorou, pediu para deixar ele à força e tal. Aí eu conversei com ele e falou assim, deixa eu te falar uma coisa, doutor. Doutori. Eles falam doutori, é engraçado, né? Deixa eu falar uma coisa, doutori. Eu já vivi 70 anos, eu trabalhei até semana passada, eu tô pronto. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Não quero mexer com isso mais não, tal. Aí eu falei assim, vou perguntar umas coisas pra ele. Eu falei, vem cá, o que você fez a vida inteira? Ele falou assim, trabalhei no campo, tal. Eu falei, você se arrepende de alguma coisa? Ele falou, eu não. Eu falei, o que você precisa fazer antes de morrer? Não, assim, o cara tão pragmático, e ele morreu 2 meses depois, assim, com uma naturalidade incrível. E nessa mesma época, eu tinha um amigo meu no Rio de Janeiro, que estava com um paciente da mesma idade, com amigo do Henrique também, com linfoma, e o cara, Camila, assim, naquela corda bamba, morre ou não morre, absolutamente em pânico, querendo se abrir, chorando, dizendo que se arrependeu de ter feito não sei o que não fez não sei o que aquela confusão, e que tinha que falar com a filha, e a filha não visitava, aquela confusão toda. Aí eu fiquei pensando assim, cara, eu estou tendo a oportunidade, primeiro, de lidar com essas pessoas, e segundo, tem alguma medida aí, tem alguma coisa que esses caras aí do campo, eles estão conseguindo. Entendeu? Que tem outras que não estão conseguindo. Entendeu? Esses caras estão conseguindo alguma coisa. Então esse cara que acorda e vai lá, engraçado, e eles comem uma vez por dia, tomam um café pra caramba, café preto, e não sabe o que é sábado e domingo. No começo eu perguntava, vem cá, no domingo você descansa? Como assim descansar? Se eu descansar domingo, a vaca morde de sede, de fome, sei lá. Então não tem esse negócio. E é um ciclo, né? Não tem férias, não tem nada. Os caras vão vivendo e dá a sensação de que a vida deles é melhor. E isso é assustador. Né? Porque é assustador você achar que esse cara está ali com muito menos, mas ao mesmo tempo com muito mais, e que ele chega no leito da morte dele mais satisfeito, né? Então, sei lá, por isso que a vida dele tem sentido para ele. Total. Chega, né, numa outra questão, que é a questão, né, da nossa sede de sentido. A vida tem sentido para ele. Né? E esses caras, eles estão muito, você estava falando, eles estão muito conectados com o concreto, né? Eles estão inseridos de fato na realidade. Pois é. E isso realmente traz uma estabilidade ali. E não é só o aqui e agora. Eles sabem que tem, né, o feijão vai nascer na quarta chuva, tem que plantar agora para colher depois. Eles têm essa noção, né, da continuidade. Não é só o aqui e agora. Tem planejamento, sabe? Assim, é a questão de viver aquilo que né, dá sentido para a vida deles. É o tipo da coisa. Eu sou esse cara, que eu trabalho no campo, e o que eu tenho... outro dia eu postei isso no meu Facebook. Tá com problema de autoestima? Tem gente que quer bater quando eu falo isso. Tá com problema de autoestima? Tá com tédio? Arruma uma obrigação e cumpra diligentemente. Repete amanhã. Repete todos os dias.
Pois é, mas é aquele negócio que falam que soa tão mal, né? Ah, isso aí é falta do que fazer, arruma um tanque de roupa para lavar. Eu às vezes brinco assim, a importância do tanque de roupa para lavar, é mais ou menos isso, né? Você tem um tanque de roupa para lavar, e um pouco também do animal de estimação. Eu acho que o animal de estimação tem esse poder. Porque quando você bota um cachorro dentro da sua casa, é o seguinte, ele vai chorar, ele vai fazer xixi, ele vai ter que comer. Então, ele, de certa forma, o animal te conecta com o mundo, né? Você tem que ter o seu gato aí. Se você for uma pessoa responsável, né? Se você você vai achar que ele é um bibelô para você passar a mão e pôr roupinha. E aí você vai... Mas ele precisa comer. Tá, você deixa comida. Aí você contrata alguém para limpar o cocô e não. Ou você não leva. Não. Aí já era. Mas de fato, porque eu sempre brinquei com isso. As pessoas falam, mas vocês falam de animal de estimação, mas e os seres humanos? Tá bom. Às vezes, hoje em dia, infelizmente, talvez, as pessoas estão tendo uma certa dificuldade de empatizar com outras, né, de abrir seu coração para outras pessoas, até porque estão muito autocentradas. Então, de repente, um animalzinho de estimação pode, de repente, cativar mais e gerar esse amor aí, essa vontade de cuidado, que já é um começo. Ela já aprende a cuidar. Você está falando, cuidar do animal de estimação já sai de si, porque vem, né? É o sair de si em direção ao outro. Né? Começa a cuidar e é super terapêutico, né? E se você, de fato, você vai deixar ele ser animal de estimação, não vai dar ração vegana para o cachorro, é sacanagem. Então, tem disso também. O bicho é carne. Eu sou vegetariana, não sou vegetariana, mas eu não como carne. Mas o meu cachorro, por favor, se o gato precisar, tem carninha fresca lá para ele. Né? No sentido de que de respeito do outro. E também tem muito a ver com isso, né? Aí pode ser um aprendizado para a gente se abrir em direção ao outro. É o que eu sempre digo, né? Você está falando de bom, como é que você faz para a gente, né, até para ser bons profissionais, né, atender bem aí a demanda, né, para poder estar essa presença com o outro e poder levar aí, raise the bar, né? É muito isso, né? A habilidade, capacidade de fazer de uma forma natural, a habilidade de sair de si em direção ao outro. Porque pode parecer, sei lá, contraditório, até pelaquela questão da eu preciso me amar primeiro para poder ir em direção ao outro. Na verdade, não é isso. Mas, de fato, se abrir em direção ao outro, você acaba... E aí, sim, quando você estiver ali com o paciente, né, estiver de fato presente com ele, você acabou de dar testemunho da história lá da Bertinha, lá da Pisola. Sim. Você está, de fato, ali cumprindo, exercendo o seu papel de ser humano, de coração aberto ali, presente, você, por pior que seja a situação, eu dei o testemunho aí, do exemplo do falecimento da minha mãe, você, por pior que seja a situação, você sendo capaz de estar presente integralmente, cumprindo o seu papel de ser humano, porque o ser humano não é capaz disso. Você vai fazer que nem na hora H, né? Vai fazer que nem o seu paciente do doutor. Ele vai falar, posso ir já. Exatamente. Já estou pronto. E olha, mesmo para aqueles pacientes lá, né, que estava lá mal, lá, o paciente do Rio, há possibilidade de mudança até o último suspiro. Exatamente. Existe essa redenção até o último suspiro. Né? Requer um movimento. Mas, enfim, até o último suspiro há movimento. Né? Mas existe movimento. Só uma pergunta técnica. Às vezes na medicina e na psicanálise também, você não chega, por exemplo, para um paciente histérico e fala assim, você é um histérico, vamos tratar disso dessa maneira. E essa questão de falar assim, saia da quarta camada? Isso para mim, é claro que existe uma significação diferente, mas no começo para mim foi difícil entender que, por exemplo, que um cara da quarta camada vai ser ajudado se você chegar, sai da quarta camada. É claro que uma psicopatologia ou uma característica psicopatológica não tem nada a ver com uma camada da personalidade. Mas essa questão do sai da quarta camada, entenda as camadas, porque camada da personalidade é uma tipificação. O próprio Olavo fala que aquilo ali não é para
explicar 100% de tudo. Então, aquilo aí te ajuda a pegar o fio de algumas coisas. Como é que você lida com isso? Porque o mundo real, por exemplo, um paciente no leito de morte, você pode estar ali com a família, sendo médico, formado, enfim, preocupado se os pacientes vão continuar gostando de você se a mulher morrer. Você pode estar preocupado se você está fazendo o remédio certo. Você pode estar preocupado, o seu calo pode estar apertando em diversos aspectos. Inclusive no aspecto seguinte, olha, eu estou aqui inserido nessa hora ruim para eles, mas eu posso dar uma luz que seja. E às vezes eu penso nisso, às vezes eu falo assim, olha, às vezes eu estou vendo aquela confusão toda, eu chego para a filha, tiro ela daquele ambiente todo e falo assim para ela, olha, deixa eu te falar uma coisa, a sua mãe é muito bem cuidada. Eu estou impressionado como ela é bem cuidada. Porque eu vejo que é a culpa que está pesando ali. Porque no leito de morte... É seu, na verdade, né? Fazer isso. Não, e assim, as pessoas às vezes pensam assim, no final, sempre você pensa assim, se eu tivesse trazido antes, se eu tivesse feito isso antes, se eu tivesse não sei o que antes, se eu tivesse daqui. Então, às vezes você pegar e olhar, então, como é que a vida real, se você estiver atento para isso, ela te mostra todo o leque da sua personalidade, né? Ela te oferece, ela te dá uma bandeja falando assim, olha, as camadas da sua personalidade estão todas aqui, onde que seu calo está apertando? E aí a pergunta que eu te faço é essa, você oferecer isso para uma pessoa que está na quarta camada, por exemplo, ela não vai entender a pressão da quinta nem da sexta, mesmo estando sob aquela pressão. Isso tem benefício? Esse sai da quarta camada, isso aí, como é que isso funciona? Fala. Da ação disso, de chegar, o sai da quarta camada. Por exemplo, os vídeos que até o próprio Ítalo faz, de você tem que sair da quarta camada. Então, isso, quem está na quarta camada entende isso? Isso é terapêutico? Você conhece, eu acho. Não, você acha? O que o Ítalo faz, né, nos vídeos, né, no programa do GW dele, não é uma terapia, né? Sim. É uma pedagogia, na verdade, né? Uhum. É lógico que eu defendo, eu sempre trabalhei com uma coisa que até o doutor Pacheco chama de psicagogia, né? Eu sempre falei, desde sempre, né, as pessoas têm repertório. Então, muitas vezes é importante e é cabível você mostrar para ela onde as pessoas estão, ou ela está, e para onde ela pode chegar, e, de repente, né, descrever passar para ela a descrição das camadas, né? Que é o que você falou. Ele é um fio condutor ali. Você consegue dar uma olhada, mas você vai trabalhar de outra sorte. Mas o que o Ítalo fala, na hora que saia da quarta camada, ele está ali ensinando as pessoas. Né? Ele não está fazendo terapia com ninguém. Pelo contrário, claro. Isso existe. E ali a linguagem, inclusive, que ele usa é uma linguagem que comunica bem pelos meios que ele utiliza. E eu acho que sim, funciona na medida que as pessoas... O livro dele, Terapia de Guerrilha, eu acho excelente. Assim, para todo mundo ler, é um chacoalhão e ele coloca de uma forma muito real, muito... é isso. Ou é mesmo. E, porque, assim, eu acho que as teorias são muito soltas, está todo mundo querendo melhorar, mas existem muitas técnicas soltas. Um vai fazer isso, outro vai fazer aquilo, outro vai fazer aquilo, e nada se comunica. Você fala, pô, já fiz tanto, mas não adiantou. Então, assim, eu acho que serve muito para você... eu acho que o Ítalo coloca de uma forma que é muito fácil de você visualizar, mas você tem razão. Uma pessoa que está na quarta não consegue visualizar, entender uma motivação de outra camada. A pessoa que precisa ter suas necessidades validadas não vai entender a motivação do cara que está ali buscando a verdade da nona camada. Ou, né, mesmo querendo usar o seu papel, preencher o seu papel social. Não vai entender, mas ele consegue vislumbrar onde ele está e de repente, fazer aquilo que, no caso, o que o Ítalo fala, trabalhe, sirva, seja forte, não enche o saco. Isso é uma forma de você ser pessoa para Claro. Né? Porque se você começar a se observar, putz, eu só reclamo, é muito engraçado você ver velhinho só reclamando. Puta, que calor, para de reclamar. Mas eu tô vendo que falou pra caramba. Colérica, dose. Mas enfim, vai acabar o nosso mês, a gente fala, né? Nossa. Eu sou colérico também.
Então, né? Vai acabar aqui o nosso. Eu digo que eu falo que eu sou sanguíneo, mas a minha esposa tem certeza que eu sou colérico, então ela deve estar certa, né? Tá bom, a mulher está sempre certa. É verdade, eu tô... Mas vai acabar assim em 5 segundos o nosso tempo. Ué,